Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecer junto com você por mais esse dia de vida que Deus está nos dando, né? E que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos ajudar na nossa caminhada, porque apesar da vida ser breve aqui na terra, apesar da gente, quando já começa a entender alguma coisa, a gente já sabe que vai morrer, mas mesmo assim, nós não damos o valor à vida como deveríamos dar, né? A Bíblia fala sobre o dia de hoje, porque o dia de hoje tem que ser importante para nós. Nós temos que arranjar uma fórmula de governar a nossa vida, o nosso mundo, né? E romper as barreiras da maldade, porque há muita maldade no mundo, há muita maldade dentro de nós. Às vezes nós nascemos até com maldade já dentro de nós. São as maldições genéticas, hereditárias, não é? E isso tira a beleza da nossa vida. E nós acabamos deixando as coisas e as pessoas e os demônios tirarem a beleza da nossa vida, criarem situações para que você perca a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade. E em um mundo moderno igual ao nosso, com o conforto que existe no mundo hoje, era para todo mundo andar na rua sorrindo, assoviando, todo mundo alegre. E você só vê gente com problema, só gente triste, reclamando. Se chove, está reclamando que está chovendo. Se dá sol, reclama porque dá sol. Se venta, reclama porque tem vento. Não é? Então, o que está acontecendo? Nós estamos sendo muito carnais, muito instintivos e deixando que os poderes, as influências do mundo nos conduza. O cristão foi chamado para ser um lutador exatamente porque ele está em meio a uma guerra que tenta de qualquer forma, usando qualquer pessoa ou artifício, para tirar a beleza do nosso dia, a beleza do dia. Entendeu? Não adianta você estabelecer que você vai ser feliz daqui a um ano, isso é burrice. Jesus conta a história, a parábola do homem do celeiro. O homem do celeiro, uma hora você pega a Bíblia lá e lê a parábola do homem do celeiro. E a gente não pode viver igual o homem do celeiro. Nós somos chamados por Deus para governarmos a nossa vida, junto com Deus, né? Baseado no que está escrito na Bíblia. E a falta de liberdade que a gente tem, na maioria das vezes, é criada por nós mesmos. Nós estabelecemos leis e regras totalmente fora da nossa própria realidade. Eu fico impressionado, porque às vezes eu fico analisando as atitudes e a vida das pessoas, é a minha própria vida, né? A minha própria vida. E eu vejo o quanto que a gente é tolo, o quanto que a gente é miserável. O livro de Jó diz que se um burro passar na rua e ele te olhar, ele vai rir de você, só para você ter uma ideia. E com razão, nós conseguimos ser aborrecidos. Olha que coisa triste, né? Coisa triste. Até porque aquele que recebeu esse prêmio maravilhoso, que é ser chamado por Deus para um projeto de ressurreição e vida eterna, para um projeto eterno em um mundo maravilhoso,
Seria como se alguém falasse: olha, vou te dar esse bilhete aqui da Mega Sena, 100 milhões de reais, está premiado. Daqui a um ano você pode ir lá e pegar, que é seu o dinheiro. Não é? O nosso prêmio está guardado e é muito mais, vale muito mais do que 100 milhões de reais. Só que a gente, com a nossa miséria, não aceita isso, não quer acreditar. Não quer acreditar. E fica deixando para ser feliz através das coisas materiais. Não olha para o que já tem. A maioria absoluta dos casais terminam seus relacionamentos, muitas vezes em tragédias, porque perdem a maneira de olhar. Não olham com a razão, olham com o instinto. E o nosso instinto animal, nosso instinto primitivo, ele é muito cruel. A própria Bíblia deixa claro que o nosso coração é enganoso. É enganoso, e ele vai te enganar. Porque quando você age por instinto, você se torna um animal. Você se torna um animal. E isso é ridículo nos tempos atuais. Nos tempos atuais de modernidade, se prega a paz. Não é? Hoje é proibido matar, é proibido espancar. Antigamente era diferente, né? As pessoas achavam que para ser feliz na vida, fazia 18, 19, 20 anos, você tinha que ser um guerreiro, sair conquistando terra, sair matando os outros. O que importava era o poder, era a terra. Então, irmãos, eu estou falando tudo isso porque nós temos que aprender a governar nossa própria vida, sempre no dia que for hoje, e devemos acordar sempre com uma atitude. Você vê que aqui, a Bíblia é um manual de instrução maravilhoso para o ser humano. A Bíblia diz que nós não podemos ser preguiçosos. A Bíblia diz que nós temos que observar a nossa volta. Veja bem, a Bíblia diz, fala assim, segue o exemplo da formiga. A Bíblia diz, fala assim, segue o exemplo da águia, você tem que ter olhos de águia. E assim ela nos dá vários exemplos para que a gente tenha essas ferramentas e lute contra nós. Contra nós. Na maioria das vezes o problema está em nós, e nós não aceitamos a mudança. É incrível como que o homem não gosta de mudar para o bem. É só olhar para a Bíblia. O que aconteceu com Jeremias? Foi jogado em calabouço, foi espancado. O que aconteceu com Micaías? O que aconteceu com Elias? Um homem que só pregava o bem. O que aconteceu com Jesus? Parece que o homem só gosta de problema e confusão, só de maldade, não quer mudar para o lado bom, não quer ser bom, não quer fazer como Jesus falou, ter o olho bom, né? Botar a mão no arado. O que é botar a mão no arado? Você quer comer amanhã, você é um fazendeiro, está morando lá na fazenda isolada, se você não botar a mão no arado para você arar a terra e plantar, você não vai comer. É isso que é botar a mão no arado. É trabalhar, é ser valente, é se esforçar, em todos os sentidos da sua vida. Entendeu? No seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento com os filhos, com as pessoas. Deus não chama ninguém para ser cauda, sabia disso? Deus chama cada um de nós para ser líder, o líder da sua vida, entendeu? Para ser valente, para você lutar, mas a luta é contra você. A luta não é você ficar botando defeito nas pessoas.
A luta é contra você, é você que tem que mudar. Não importa se você acha que você é bom. Para você, você pode ser bom. Mas aquele que persegue a ressurreição e a vida eterna, ele tem que todo dia desejar se limpar, cada dia mais. Né? Como Jesus falou, ser perfeito como eu sou perfeito. Embora eu sei que é difícil a gente alcançar isso daí. Mas o que importa para Deus é o nosso desejo de lutar e de vencer. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. Né? Lutar, perseverar contra quem, irmão? Contra o diabo? Contra o homem terreno? O que pode fazer o homem terreno com você? Nada. O que o diabo pode fazer com você? Nada. Se você andar nos caminhos do Senhor, você é intocável. Intocável. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à sua direita e ninguém pode te tocar. O problema é que nós rejeitamos o governo de Deus, como o povo de Israel rejeitou. Livro de Samuel, capítulo 7, você pode ver lá. Não é? Livro de Hebreus, capítulo 7, diz a palavra do Senhor assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Esse versículo 5 aqui você vai encontrar uma referência, porque está falando a segunda lei. Qual lei? Está lá no livro de Números, capítulo 18, versículo 21, e até o versículo 26, e no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 4 e 5. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, por que sob ele o povo recebeu a lei? Que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aqui, irmãos, está falando sobre o sacerdote humano. Ele não tem nada a ver com o sacerdote de Cristo, né? E o sacerdócio humano, ele não é perfeito. Nós lemos no capítulo passado, né, falando sobre isso, e agora também vai repetir aqui, que essa ideia que o crente que vem na igreja, o cristão, no mundo inteiro, que vem na igreja,
ele fica procurando um santo no altar. Entendeu? Ele fica procurando um santo no altar, para ele seguir aquela pessoa. Entendeu? Mas a Bíblia diz que não há um santo sequer na terra. Nenhum ser humano teve e terá a capacidade de ser santo, a não ser Jesus. Por isso está explicando aqui. Tanto é que vai dizer aqui a respeito dos pecados do sacerdote. E aqui, o que está dizendo aqui? Que se o sacerdócio humano fosse perfeito, entendeu? Não precisava de levantar Jesus, não precisava de levantar outro sacerdote, entendeu? E por isso que faz essa pergunta, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, que foi o que aconteceu quando Jesus vem, entendeu, irmãos? Até a vinda de Jesus, o povo estava debaixo da lei mosaica, que a gente chama, a lei mosaica, né? Estava debaixo da lei. A criança tinha que ser apresentada ao sacerdote até o 8º dia. As crianças eram circuncidadas, não é? O adulto, mesmo que fosse estrangeiro, se ele quisesse participar das festas de Deus e participar da igreja de Deus, ele tinha que circuncidar. Se ele quisesse comer uma Páscoa, ele tinha que circuncidar. Por isso que a Bíblia diz, olha, nenhum estrangeiro vai comer a Páscoa, a não ser que ele se circuncida. Então a lei era essa. Como existia a lei que você tinha que respeitar todo o rito do tabernáculo, da igreja. A igreja tinha um rito. Você, por exemplo, não podia entrar no Santíssimo. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo. Você cometia um pecado, você, de acordo com a sua condição financeira e de acordo com o seu pecado, com o tamanho do seu pecado, você oferecia um animal em sacrifício. Não é? Era assim que funcionava. Quando Jesus vem, Jesus acaba com a lei. A Páscoa é transformada em Santa Ceia e a circuncisão é transformada em batismo. Porque agora até a mulher circunda-se também. Antes só o homem era obrigado a circuncidar. Com a nova aliança que Jesus traz, a mulher também tem que fazer a circuncisão, que é chamada a circuncisão de coração. Jesus falou assim, olha, agora a circuncisão não é na carne, mas não, a circuncisão é no coração. Então, aí você vai lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus fala, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então você vai nas águas, faz o batismo conforme a lei, conforme aquilo que Deus falou, conforme deve ser feito, batismo por imersão total, né? Faz uma aliança de arrependimento com Deus e começa a circuncisão do seu coração, porque agora não é pela lei, é pelo amor. Entendeu? Por isso que está explicando aqui, mudou a lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a aliança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque
ele assim testifica. Aí aqui eles vão citar os Salmos, capítulo 110, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui foi Deus que falou. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmãos, olha como é que a Bíblia é importante, a Bíblia é texto e contexto. Quando você vai lá no Velho Testamento, tem muitas pessoas que acham que você nem precisa ler o Velho Testamento, por causa das leis e tudo. Aquelas leis tudo, Deus não fez porque Ele quis fazer, fez por causa da ignorância do homem. Tanto é que Deus fala que suportou aquelas pessoas por mais de 40 anos. Não é? Deus fala lá no Velho Testamento claramente, eu nunca pedi sacrifício de carneiro, de ovelha, holocausto, isso nunca mexeu comigo, moveu meu coração. Uma pessoa maravilhosa como Deus, perfeita, com amor pleno, você acha que Ele vai aceitar ser comprado por sacrifício de matar o animal ainda? Entendeu? E esses ritos existiam por causa da ignorância do homem, entendeu? É o que está dizendo aqui, mas ele foi abirrogado, ou seja, ele acabou, ele foi inutilizado, porque por causa da sua fraqueza e inutilidade, né? Como Deus fala, eu nunca pedi sacrifício de touro, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual cheguemos a Deus. Irmãos, é o que eu estava falando no início. A lei não aperfeiçoa nada. E eu digo para você, muitas vezes você está debaixo da lei que você cria, com a sua ignorância, com a sua miséria, com o lixo que está dentro de você. Você cria lei contra você mesmo, né? É lei da autoestima baixa, é lei do ciúme, é lei do emburradinho, é lei do nervosinho, e vai por aí afora. É lei que você cria você mesmo, entendeu? E ela não vai aperfeiçoar nada, porque o que aperfeiçoa é a esperança de uma vida melhor. Entendeu? Não importa o que está acontecendo com você, irmão. Não importa quem está te atacando, não importa a situação, a circunstância. Você é chamado para mudar, você que é chamado para mudar. Você vai passar o resto da sua vida botando a culpa das coisas ruins da sua vida em todo mundo. Quem tem que mudar é você. É o que está dizendo claramente aqui. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vê que é tão importante isso aqui, que de novo é repetido o Salmo 110, 4, não é? De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha só o que está descrevendo Jesus aqui. Está descrevendo que Jesus era um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, ou seja, não teve pecado nenhum, foi separado dos pecados, né? Perfeito, foi um homem que venceu todos os pecados na carne.
Até por isso, quem lê esse versículo aqui já deve entender que Jesus não fabricou vinho alcoólico nas bodas de Caná. Versículo 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Olha aqui, o que está dizendo? Que o sacerdote carnal, eles precisam de oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. A Bíblia está deixando claro que não tem sacerdote santo, igual essa história de Papa que é santo, tem 8 testemunhas de Jeová lá em Nova York que são tudo santo, entendeu? Isso é conversa de homem, isso não existe não. Isso é para enganar os outros. O único santo que está aqui e que ofereceu-se a si mesmo. Ele não matou cordeiro para limpar ele, não. Ele era limpo e se ofereceu para morrer cruelmente na cruz do Calvário. Porque a lei constitui sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Capítulo 8. Ora, a soma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já por acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Você vê aqui Deus chamando a atenção de Moisés e orientando ele. Falou: olha, eu fiz um modelo de tabernáculo aqui, é para você fazer igual, hein? Não é para mudar, achar que Deus não sabe fazer as coisas. Igual as igrejas aí querem mudar a Bíblia, querem acrescentar na Bíblia, querem tirar da Bíblia, achar que Deus não soube escrever a Bíblia, né? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, irmãos, há sobre a nossa vida essa promessa maravilhosa de Deus, e que Deus deixa claro aqui, que
Deus quer trocar o nosso pensamento e o nosso coração. É o que diz claramente aqui, que Ele quer escrever no nosso coração a lei dEle, a Bíblia. Por isso você tem que vir à igreja para ouvir a palavra, por isso você tem que ler a Bíblia, para que a Bíblia entre em você, comece a ser escrita no seu coração. Então, Deus diz aqui claramente, porque Deus falou, olha, aquele pessoal que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então, irmãos, se você não der valor à Bíblia, se você não der valor à igreja, que foi criada por Deus, que como está dizendo aqui, falou sobre a igreja, tabernáculo, se você não der valor à ação de Deus na sua vida, por que Deus tem que andar atrás de você agora? Deus tem que fazer a sua vontade, é isso? Deus está deixando claro aqui, Deus veio do céu, se apresentou para esse povo, andava com eles de dia e de noite, dava comida, tudo, todos os bens materiais. Eles não quiseram o governo de Deus, pediram para Deus, não, nós queremos um governo humano. Não aceitaram a aliança de Deus, não aceitaram a palavra de Deus. O que aconteceu com eles? Deus largou eles para lá. Bom, você quer viver segundo o seu pensamento? Você quer viver no teu eu acho? Vai viver, meu filho. Por isso que está lá a Síria. O apóstolo Paulo pregou na Síria. Olha como é que está a Síria hoje. Olha como está o Egito hoje. O Egito dominou o mundo. Todo mundo queria ir para o Egito. O Egito mandava no mundo. Olha como estão esses países que não aceitaram a aliança de Deus. Olha como está a Venezuela lá, que negaram a Deus. Vai ver como é que estão os lugares que as pessoas não querem saber de Deus, como estão. E como estarão, porque não há futuro sem Deus. Só existe felicidade e futuro com Deus. E a Bíblia está deixando claro aqui que você tem que aceitar essa aliança, lutar por ela, desejar ela, apesar da sua fraqueza, porque Deus é misericordioso. Deus não está preocupado com as suas iniquidades, com os seus pecados. Deus está preocupado com o seu desejo de aceitar a palavra dele no seu coração, com o seu desejo de mudança. Amém?